Amanhece um novo dia. Mas me diga, do que adianta ter o sol brilhando lá fora se a sua alma continua em trevas aqui dentro? Quantas manhãs você já despertou com a sensação de que algo ainda falta, de que a vida corre, mas o vazio permanece? Hoje eu te digo, há uma resposta para essa dor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Senhor amado, diante de Ti começamos este dia. Tu conheces a nossa inquietação, a ansiedade que rouba o sono, o medo que paralisa e a dor que insiste em bater no coração. Pai, nós clamamos, vem com a Tua presença e mostra que só em Ti existe descanso, só em Ti existe esperança, só em Ti a vida volta a fazer sentido. Hoje você vai descobrir que o vazio que te atormenta, a ansiedade que sufoca, o medo que paralisa, podem ser substituídos por paz, confiança e direção. Porque quando você coloca o reino em primeiro lugar, Deus mesmo se encarrega de acrescentar tudo aquilo que você precisa. Antes de começarmos, eu quero pedir algo especial a você. Se inscreva agora no canal Oração dos Milagres, porque todos os dias oramos juntos e Deus tem feito grandes coisas aqui. E não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Eu estarei orando por você e respondendo cada comentário com carinho e fé. Escreva também: Senhor, eu quero buscar o Teu reino primeiro, para selar essa palavra sobre a sua vida. Antes de mergulharmos nessa oração profunda, vamos orar juntos agora. Pai amado, visita cada coração que ouve esta mensagem. Derrama paz sobre quem acordou aflito, cura o enfermo que clama por socorro, abre portas para quem está desesperado, restaura o casamento que parece ter chegado ao fim, consola a mãe que chora por um filho distante, fortalece o trabalhador que teme não conseguir sustentar sua casa. Senhor, que neste momento o Teu Espírito invada cada lar, cada hospital, cada coração, trazendo a certeza de que o Teu reino está mais perto do que imaginamos. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti. Declaramos que queremos Te buscar em primeiro lugar, porque sabemos que o resto, saúde, provisão, restauração, esperança, virá como acréscimo. Não queremos mais correr atrás do vento, queremos correr atrás de Ti. Amém. Vamos começar essa jornada de fé e esperança. Fique até o fim, porque Deus tem algo reservado especialmente para você hoje. Senhor, quantas vezes tentamos preencher o silêncio da alma com barulhos do mundo? Quantas vezes buscamos na correria do trabalho, nas conquistas materiais, nos aplausos e até em relacionamentos aquilo que só o Teu amor poderia preencher? E no fim do dia, quando a luz se apaga e a cabeça toca o travesseiro, o coração ainda grita em silêncio: falta alguma coisa. Quantos homens e mulheres já alcançaram tanto, mas continuam se sentindo vazios? Talvez você que me ouve agora saiba exatamente o que é isso. Você sorri para todos, mas por dentro chora. Você veste máscaras de força, mas no íntimo se sente esgotado. E então surge a pergunta: será que existe mesmo algo capaz de preencher esse vazio que me consome? A palavra responde com clareza em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou em buscar primeiro o sucesso, nem a segurança financeira, nem o reconhecimento humano. Ele disse: busque o reino primeiro. É aí que está o segredo que o mundo tenta esconder. Mas antes de entendermos essa verdade, enfrentamos o choque. Perceber que nada do que conquistamos pode nos salvar da solidão da alma. Uma casa bonita não cura o coração partido. Um salário alto não traz de volta o sono perdido. Um abraço humano não substitui a presença eterna do Pai. É duro admitir, mas é libertador. Sem Deus, tudo é vazio. E nesse momento de deserto, quando parece que nada faz sentido, é como se a alma lembrasse do clamor dos antigos: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em Ti. Palavras de Santo Agostinho
que atravessam séculos e ainda ecoam dentro de nós. Por isso, Pai, eu oro agora. Oro pelo coração que se sente pesado e cansado. Oro pela família que, mesmo tendo tudo, sente que falta o essencial. Oro pelo enfermo no leito de hospital, que já não encontra consolo nos remédios, mas pode encontrar na Tua presença a paz que excede todo entendimento. Oro pela mãe que ora por seu filho internado, pelo pai desempregado que perdeu as forças, pelo casal cujo casamento está em ruínas. Senhor, só o Teu reino pode restaurar aquilo que o mundo destruiu. Tu és o Deus que abre portas de emprego quando todos dizem que é impossível. Tu és o Deus que visita os hospitais e coloca anjos ao redor de bebês em UTIs. Tu és o Deus que cura feridas que a medicina não alcança. Tu és o Deus que pega corações partidos e os refaz como vasos nas mãos do oleiro. E se hoje alguém me ouve com lágrimas nos olhos, eu quero declarar: o vazio que você sente é o chamado de Deus para buscá-lo em primeiro lugar. É Ele quem está te chamando de volta, não para te condenar, mas para te encher da plenitude da sua presença. Não corra mais em círculos, não procure mais em lugares que só te machucam. Hoje escolha o reino, porque quando você busca a Deus acima de tudo, Ele cuida do resto. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O vazio que o mundo não consegue preencher será completamente restaurado quando você colocar Deus em primeiro lugar, porque só Ele pode transformar o desespero em paz e o nada em plenitude. Há momentos na vida em que tudo parece desabar. Você luta, corre, se esforça, mas quanto mais tenta segurar as rédeas da própria história, mais sente que está perdendo o controle. É como estar em um quarto escuro, tateando paredes frias sem encontrar a saída. E então, de repente, uma voz suave, mas firme, ecoa dentro do coração. Você está procurando no lugar errado. Esse é o choque que liberta. É quando o Espírito Santo nos lembra de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quantos de nós temos buscado as coisas primeiro, acreditando que só depois, quando tudo estiver no lugar, teremos tempo para Deus? Mas a verdade é dura e, ao mesmo tempo, libertadora. É quando buscamos a Deus primeiro que o resto encontra o seu lugar. Talvez essa seja a virada que você precisa ouvir hoje, porque o que dói não é apenas a falta, mas a ilusão de que um dia seremos completos com algo que está fora de Deus. Como um copo tentando se encher com areia, você pode colocar de tudo dentro, mas nunca terá a saciedade que só a água viva pode dar. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. E aqui está a revelação. Não é Deus quem está distante, somos nós que desviamos o olhar. Buscamos primeiro o emprego, depois pedimos para Deus abençoar. Buscamos primeiro o prazer e depois lembramos de agradecer. Buscamos primeiro o conselho humano e só depois dobramos os joelhos. Mas a ordem de Jesus é clara, direta, quase como um golpe no coração. Primeiro o reino, primeiro eu. E quando essa verdade entra, ela nos confronta. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo a resistência dentro de si. Mas eu preciso resolver tantas coisas antes. Não, meu irmão. Não, minha irmã. É exatamente o contrário. O reino vem primeiro. E então, Deus coloca cada peça no lugar. Veja a história da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela estava à beira da morte, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. O profeta Elias pediu que ela lhe desse de comer primeiro. Que choque! Como dar primeiro ao homem de Deus se ela e o filho estavam famintos? Mas ao obedecer, o milagre aconteceu. A farinha e o azeite nunca mais faltaram. Primeiro Deus, depois o resto. Senhor, abre os olhos de quem está ouvindo esta palavra agora. Que cada coração seja confrontado, não para sentir culpa, mas para encontrar libertação. Que possamos entender que o Teu reino é o alicerce da vida. Sem ele tudo cai, mas com ele até as maiores tempestades se tornam cenários de milagres. E se hoje você está sendo confrontado,
Receba isso como amor e não como condenação. É Deus sacudindo as paredes da sua vida, não para destruí-las, mas para reconstruí-las sobre um fundamento sólido. O choque da verdade pode doer no início, mas traz cura no final. Quando você se deixa confrontar pela verdade de Mateus 6,33, descobre que Deus nunca quis tirar nada de você. Ele só queria ser o primeiro, para que tudo o mais viesse como acréscimo. Quantas noites você já passou em claro, deitado na cama com a mente rodando, como um redemoinho de preocupações? As contas para pagar, o futuro dos filhos, o medo da doença, a incerteza sobre o amanhã. É como se cada pensamento fosse um peso extra no peito, sufocando, roubando a paz, drenando a fé. Você olha para o teto escuro e pensa: e se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se eu perder aquilo que mais amo? O medo é cruel. Ele paralisa, ele prende, ele nos faz esquecer que existe um Deus que sustenta cada detalhe da vida. E nessa luta interna, entre o medo e a fé, há sempre um momento decisivo, o instante em que você escolhe em quem vai acreditar. Vai acreditar nas vozes da ansiedade, ou na voz do Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Aqui está a virada. O medo sempre vai tentar ser o primeiro, mas a fé só cresce quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Não é fácil. Imagine um pai desempregado, com filhos pequenos pedindo comida. Ele pode se desesperar, pode se entregar ao medo. Mas se naquele momento ele dobra os joelhos e ora: ó Senhor, eu busco primeiro o teu reino, mesmo sem entender, mesmo sem ver saída, algo sobrenatural começa a acontecer. Porque onde há fé, o medo perde espaço. Sim, você pode até sentir medo, mas a fé não é ausência de medo. A fé é decidir confiar mesmo quando o medo grita mais alto. É como o salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E hoje eu oro por você que está no vale. Oro pela mãe que teme pelo futuro do seu filho. Oro pelo enfermo que escuta diagnósticos sombrios e sente o pavor tomar conta. Oro pelo casal que teme ver o casamento ruir. Oro pelo jovem que teme não ter oportunidades de trabalho. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão agora sobre cada coração que vive entre o medo e a fé. Derrama coragem, derrama paz, derrama a certeza de que tu és maior que qualquer tempestade. O medo sempre mostra cenários de derrota, mas a fé mostra a vitória que já foi conquistada na cruz. E é aqui que está a promessa. Quando você busca o reino em primeiro lugar, a fé se levanta dentro de você como um escudo. O medo até tenta entrar, mas não encontra espaço, porque quem ocupa o centro do coração é o próprio Deus. E agora eu te pergunto: quantas vezes você já deixou o medo decidir o rumo da sua vida? Hoje é o dia de inverter a ordem. Hoje é o dia de deixar a fé falar mais alto. Hoje é o dia de confiar que o mesmo Deus que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo também cuida de você. Mateus 6:26-30. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o medo perde força e a fé se torna a bússola que guia cada passo, trazendo paz mesmo em meio à tempestade. É sempre no lugar do impossível que o inesperado de Deus se revela. Quando já não há saída humana, quando todas as portas estão fechadas, quando até a esperança parece ter morrido, é nesse momento que o céu se abre e algo sobrenatural acontece. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso. É o reino se manifestando na vida daqueles que ousam colocar Deus em primeiro lugar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não sei como aconteceu, só sei que foi Deus? Essa frase carrega em si o milagre do inesperado. É como se o pai dissesse: filho, filha, enquanto você se preocupava, eu já estava preparando algo muito maior do que você poderia imaginar. Veja a viúva de Sarepta, que já esperava a morte com seu filho. Sua despensa estava vazia, seus recursos acabados, sua fé quase extinta. Mas no meio do desespero,
Deus enviou Elias. E quando ela decidiu obedecer e colocar primeiro o que pertencia a Deus, a farinha e o azeite nunca mais faltaram. Isso é o inesperado de Deus. Aquilo que parecia o fim se tornou o início de uma nova história. Talvez hoje você esteja diante de uma situação semelhante. Um casamento quebrado, um diagnóstico médico sem solução, uma porta de emprego que não se abre, um sonho que parece morto. E no meio desse cenário, o Espírito Santo sussurra: busque o reino primeiro, confie. Eu ainda tenho algo preparado para você. E então vem o choque. Deus age de maneiras que o coração humano não espera. Você pede um emprego, Ele abre uma carreira. Você pede a cura de uma dor, Ele transforma toda a sua história. Você pede uma porta, Ele derruba muros inteiros. Como diz Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu oro agora pelo inesperado de Deus sobre a sua vida. Oro por aquele que está hospitalizado, para que a presença do Senhor encha aquele quarto com esperança. Oro pela mãe que chora pelo filho, para que o milagre bata à sua porta como Elias bateu na porta da viúva. Oro pelo trabalhador que se sente esquecido, para que Deus abra oportunidades que ninguém poderia abrir. Oro pelo casal que já pensou em desistir, para que o inesperado do amor restaurado visite o lar. Porque o reino é assim, ele muda a ordem natural. Ele transforma lágrimas em alegria, luto em dança, derrota em testemunho. O inesperado de Deus não segue lógica humana, mas segue a lógica do céu. Primeiro o reino, depois o acréscimo. E eu declaro sobre a sua vida: prepare-se, porque o inesperado de Deus está a caminho. Não é tarde demais, não é impossível demais, não está perdido demais. O Senhor é especialista em surpreender aqueles que se rendem a Ele. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o inesperado de Deus invade a sua vida, e aquilo que parecia perdido se transforma em testemunho vivo de milagre. Há um momento decisivo na caminhada espiritual que poucos admitem em voz alta: a luta contra a incredulidade. Porque não é fácil acreditar quando a realidade grita o contrário. Não é fácil manter a fé quando o corpo sente a dor, quando a despensa está vazia, quando o telefone toca trazendo más notícias. Você ora, mas a mente questiona: será que funciona mesmo? Será que buscar primeiro o reino é suficiente? Será que Deus realmente se importa comigo? É nesse lugar que muitos desistem. É nessa curva da estrada que o coração vacila. Mas também é exatamente nesse ponto que Deus mais gosta de se revelar. Lembre-se de Tomé, que disse: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, não acreditarei. João 20:25. Jesus não rejeitou Tomé pela sua incredulidade. Pelo contrário, mostrou-lhe as mãos perfuradas, porque a fidelidade de Deus não depende da força da nossa fé, mas da verdade do seu amor. Aqui está a virada. Deus não se assusta com a sua dúvida. Ele não te abandona porque você hesita. Ele vem até você no meio da sua incredulidade e prova que ainda é Deus. Quantas vezes já ouvimos testemunhos de pessoas que disseram: eu não acreditava mais, mas Deus me surpreendeu. Isso acontece porque a graça vai além da nossa fraqueza. Talvez hoje você esteja cansado de orar e não ver resposta. Talvez você já tenha até pensado: eu busquei, mas não deu certo. Eu te digo, continue. Porque a promessa de Mateus 6,33 não é frágil. Ela não é apenas uma frase bonita, é um decreto do próprio Jesus. Primeiro o reino, depois o acréscimo. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a quão pequena esteja a sua fé. Eu oro agora por você que está duvidando. Oro pelo coração que já não tem forças para acreditar. Oro pelo enfermo que já não vê saída, pelo trabalhador que perdeu as esperanças, pelo casal que já desistiu de restaurar o lar. Senhor, mesmo na dúvida, revela a tua presença. Mostra que tu és maior que a lógica humana. Abre os céus sobre quem não consegue mais acreditar. O salmista declarou em Salmo 27:13: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que essa seja a sua oração hoje, mesmo que entre lágrimas, mesmo que com a voz embargada. Declare:
eu ainda verei a bondade do Senhor na minha vida. E eu te digo, o confronto com a incredulidade não é o fim da fé. É o início de uma fé mais verdadeira. Porque quando você não tem mais forças, é Deus quem carrega você nos braços. E quando você decidir, mesmo na dúvida, buscar o reino primeiro, vai perceber que o acréscimo virá. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Mesmo quando a incredulidade tenta dominar, Deus continua fiel. Se você buscar o reino primeiro, Ele virá até você e mostrará que a promessa ainda está de pé. Chegamos ao ponto central desta jornada. Tudo o que falamos até aqui, o vazio, o choque da verdade, a luta entre medo e fé, o inesperado de Deus, o confronto com a incredulidade, nos conduz a uma única revelação. O segredo da vida está em buscar primeiro o reino de Deus. Pense bem, quantas vezes você acreditou que se tivesse mais dinheiro teria paz? Quantas vezes pensou que, se resolvesse aquele problema, poderia descansar? Quantas vezes colocou toda a sua esperança em coisas que, no fim, se mostraram frágeis e passageiras? Mas hoje o Espírito Santo te lembra, não é quando você conquista para depois buscar a Deus. É quando você busca a Deus que a conquista se torna real. Essa é a inversão que muda tudo. Jesus sabia que a ansiedade seria o maior inimigo do coração humano. É por isso que antes de declarar Mateus 6,33, ele falou em Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele conhecia a nossa tendência de correr atrás das coisas, mas a ordem de Jesus é clara. Corra primeiro atrás do reino. E quando você entende isso, a vida nunca mais é a mesma. O vazio dá lugar à plenitude. O medo se transforma em confiança. A incredulidade se curva diante da fidelidade de Deus. O impossível se torna testemunho, porque quem coloca Deus no centro descobre que todo o resto encontra o seu lugar. Hoje eu oro para que essa revelação não fique apenas na sua mente, mas desça ao mais profundo do seu coração. Oro para que você, ao terminar de ouvir esta oração, se levante diferente, que você não viva mais correndo atrás do vento, mas que aprenda a descansar na promessa de Jesus. Oro pela sua família para que o reino esteja no centro do lar. Oro pelo seu casamento, para que o reino seja a base da restauração. Oro pelo seu trabalho, para que o reino seja a chave que abre portas que ninguém pode fechar. Oro até mesmo por você que está em um leito de hospital, para que o reino de Deus se manifeste ali, trazendo cura, consolo e esperança. E agora, diante dessa revelação, eu te convido. Escolha o reino. Escolha colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando o reino vem primeiro, o resto vem depois. E vem na medida certa, na hora certa, do jeito certo. Como declarou o salmista no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a verdade final, essa é a promessa que nunca falha. A verdadeira transformação acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar. O reino primeiro, o resto depois. E esse resto será sempre mais do que você sonhou. Quantas vezes você correu atrás de tudo? E mesmo assim ainda se sentiu vazio? Quantas vezes buscou primeiro as coisas e só depois lembrou de Deus? Hoje a palavra nos lembrou do segredo. O reino primeiro, o resto depois. Talvez agora você esteja chorando, lembrando de quantas oportunidades deixou escapar por não colocar Deus no centro. Mas não se condene. Hoje é o dia de começar de novo. Hoje é o dia de voltar para os braços do Pai. Ele não te acusa, Ele te chama, Ele não te rejeita, Ele te espera. E a pergunta que ecoa na sua alma é: será que eu estou pronto para buscar primeiro o reino? Se essa mensagem tocou você, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Ele está falando com você. Ele está quebrando correntes, restaurando o coração e renovando a esperança. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos orando por você. Se inscreva agora no canal Oração dos Milagres e ative as notificações para receber diariamente orações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Você pode ser o instrumento
para mudar a vida de alguém. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva agora nos comentários Amém e declare diante do céu que você escolhe buscar o reino primeiro. Antes de encerrarmos, quero orar com você e entregar este momento nas mãos de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra que incendiou o nosso coração. Pai amado, nos perdoa por todas as vezes que corremos atrás das coisas e esquecemos de Ti. Nos perdoa por ter dado prioridade ao que passa e deixado em segundo plano aquilo que é eterno. Hoje, diante da Tua presença, nós nos arrependemos. Escolhemos buscar primeiro o Teu reino. Escolhemos Te colocar no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro dos nossos sonhos. Senhor, toma em Tuas mãos cada lágrima que foi derramada durante essa oração, cada coração que se abriu, cada pedido de socorro que foi levantado diante de Ti. Pai, abre portas para os que precisam de provisão. Cura os enfermos que clamam do leito de hospital. Restaura casamentos feridos. Consola as mães que choram por seus filhos. Traz esperança aos que estavam sem forças. Nós cremos na Tua promessa, Senhor, que quando buscamos primeiro o Teu reino, tudo o mais nos será acrescentado. Que esta seja a verdade que guiará nossos passos daqui em diante. Obrigado por estar conosco neste momento. Obrigado porque o Teu amor não falha, não muda, não nos abandona. Nós Te entregamos tudo, porque sabemos que nas Tuas mãos tudo é transformado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue fortalecendo o seu coração e guiando os seus passos. Até breve, e que o Senhor te surpreenda com o inesperado do céu.